Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora com mais uma revisãozinha, tá? Nós já estudamos o capítulo 1, feudalismo e a crise do feudalismo. O que eu vou fazer agora? Bem rapidão, vou gravar um videozinho retomando alguns conceitos para prova, tá bom? Bem rapidão. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, tá? Pode colocar. O vídeo é para os meus alunos, mas se você passou por aqui e encontrou e você achou que foi útil, então beleza. Pode deixar inclusive a sua dúvida aqui nos comentários embaixo, beleza? Então vamos lá. Gente, feudalismo, tá? O feudalismo ele vai surgir na Idade Média, tá? Só para a gente poder lembrar, certo? Como que surge um sistema, um modelo feudal, tá? Então, no final da Idade Antiga, eu tenho o fim do Império Romano. O Império Romano entra em crise. Na Europa, começam a chegar vários povos bárbaros, os chamados povos bárbaros. E esses povos bárbaros eles vão gerando um processo de ruralização, ou seja, as pessoas vão fugindo da cidade e indo para o campo. E nesse ato, né, ao longo dos séculos, de ir para o campo, as pessoas vão buscar ajuda dos grandes proprietários de terra, dos nobres, né? E esses nobres vão dar origem aos senhores feudais. Uma forma bem resumida de explicar esse conteúdo, tá bom? Então, o feudalismo é esse sistema que vai ter início ali na Alta Idade Média, lá a partir do século IX, e vai até o século XV, final da Idade Média, começo da Idade Moderna, belezinha? Lembrando sempre, a Idade Média muitas vezes ela é conhecida de forma preconceituosa como Idade das Trevas. Então eu não posso ter isso como referência, tá? Não foi uma Idade de Trevas. Lógico, algumas coisas ruins aconteceram, como acontece em qualquer período, mas também teve um grande desenvolvimento de tecnologia, da agricultura, técnicas agrícolas, filosofia, tá bom? Então assim, foi um período marcado pela religião, pela influência da Igreja Católica? Foi, tá? Só que eu não posso falar que foi um período de trevas, tá? Essa expressão ela é bastante preconceituosa. E quando eu falo em feudalismo, Idade Média, não tem como não associar com os castelos, né, dos nobres, dos senhores feudais ou dos reis. Lembrando que, geralmente o que acontecia? Um rei, que era dono de um reino, evidentemente, ele dava, né, cedia um feudo, um pedaço de terra, um benefício. Na verdade, a palavra feudo significa benefício, mas o principal era a terra. Então ele cedia a terra para um nobre. E aí nessa terra, esse nobre, né, no seu feudo, nessa sua terra, ele podia fazer tudo o que ele bem entendesse. Ele era chamado de senhor feudal, tá bom? No feudalismo existia o chamado sistema de colonato, ou seja, tá? As pessoas prestavam serviços para os seus senhores, para os grandes proprietários, e em troca recebiam proteção. Tá? Nesse processo, né, do camponês ser protegido pelo senhor feudal, pelo nobre, né, ele estabelecia a chamada relação de suzerania e vassalagem. Vamos relembrar? Suzerano era quem dava o benefício e o vassalo era quem recebia. Tá? Então, outra coisa, falei em feudalismo, tenho que associar feudalismo, Idade Média, tenho que associar com vida rural, vida no campo. Tá? O feudo, vamos tratar aqui como sendo a grande propriedade, né? Era a grande propriedade de terra do senhor feudal, e geralmente no feudo eles produziam tudo aquilo que eles precisavam para poder o quê? Para poder sobreviver. Quem morava no feudo tinha que ser fiel ao seu senhor feudal. Belezinha? Revisão zona bem rapidex. O feudo, a terra do senhor feudal, era dividida geralmente em 3 partes. Então eu tinha a melhor parte, que era o manso senhorial, as terras do senhor. Eu tinha o manso servil, que era a terra dos servos. E eu tinha o manso comunal, que era uma terra que todos poderiam utilizar. Na prova é bem provável que eu vá perguntar para vocês quais eram as 3 partes, né, dos feudos. Viviam da agricultura de subsistência. O que é subsistência, professor? Eles plantavam para poder sobreviver. Todos plantavam? Todos eram agricultores? Não, tinham outras funções dentro do feudo. Então tinha carpinteiro, tinha tecelão, quem fazia tecido, mas a principal atividade dentro do feudo era com certeza o quê? Agricultura. Belezinha? Tranquilo? Sociedade. A sociedade feudal era uma sociedade desigual,
ou seja, tinha muita diferença, né, entre ricos e pobres. Eu tenho 3 classes sociais dentro do feudalismo: o clero, a nobreza e os camponeses. O clero são os membros da igreja, a nobreza são os reis, os príncipes, as princesas, as rainhas, né, o senhor feudal, a mulher do senhor feudal, a família do senhor feudal, e os camponeses e os servos. Essa pirâmide aqui está numa proporção errada, tá? Era para ser assim, bem pequenininho o clero e bem pequenininho a nobreza, a grande maioria camponeses e servos. Mais ou menos 2% da população era clero, os que oravam, 3% eram a nobreza e 95% era camponês. A sociedade feudal era estamental, ou seja, quem nascia nobre morria nobre, quem nascia servo morria servo, não tinha muita mobilidade social. Os camponeses eram os que mais sofriam, tinham uma vida sofrida, podiam ficar na terra do senhor feudal, mas em troca tinham que pagar várias obrigações, não pagar em dinheiro, tá? Mas tinham várias obrigações em relação aos seus senhores, tá? As principais, relembrando, são essas daqui, ó: talha, banalidade, mão morta, captação e corvéia. Lembra o que é cada uma dessas? Então vamos lá. Talha: o camponês produziu, tinha que dar parte da produção para o senhor feudal. Banalidade: o camponês queria emprestar uma máquina do senhor feudal, tinha que dar parte do produto para o senhor feudal. Mão morta: morreu alguém, um camponês morreu. Para o filho dele receber as terras que o senhor feudal havia dado, né, um pedacinho de terra para ele sobreviver, tinha que pagar um imposto, tá? Eu sou servo, tenho meus 10 filhos na minha casa. Eu tinha que pagar um imposto para o senhor feudal chamado captação. Era um imposto por pessoas, tá? Por cabeças. E a corvéia, que era a obrigação que o servo tinha de trabalhar na terra do senhor. Então, 3 vezes, dependia do feudo, mas geralmente 3 dias por semana o camponês trabalhava nas terras do senhor e nos outros dias podia trabalhar nas suas terrinhas, no seu lotinho, para produzir alguma coisinha que precisava para sobreviver. Beleza? Tá? Clero, nobreza, primeiro e segundo estado, eram a classe que tinha todos os direitos, todos os privilégios, né? Tinha uma vida maravilhosa. Quem sustentava era o terceiro estado, eram os camponeses e eram os servos. Tá? E muitas vezes o que acontecia? Entre as famílias nobres, eles organizavam, combinavam um casamento para que eles não ficassem mais pobres. Mas para que uma noiva rica casasse com um noivo rico e aí eles, né, tivessem uma terra, uma propriedade ainda maior, tá bom? Existiam pessoas que viviam longe do senhor feudal, no feudo, fora do feudo? Sim. Quem? Geralmente os vilões. Os vilões eram pessoas que viviam afastados, tá? Então eles não viviam diretamente dependendo do senhor feudal. Aqui agora a questão da escravidão é polêmica, tá? No conteúdo diz que existia escravidão. Para todos os efeitos, se perguntar numa prova, né, sobre Idade Média e feudalismo, o que existia era a servidão, que é um pouco diferente, tá? Outra coisa bastante importante quando eu falo sobre feudalismo é a questão do cavaleiro. Então nessa época aí era muito comum que os nobres se dedicassem às lutas para conquistar terras. Então muitas vezes a nobreza era, naquela época, apenas o filho mais velho recebia a herança do pai. Então, quando morria, por exemplo, o pai, o senhor feudal morria, só o filho mais velho recebia as terras. Os outros ficavam sem nada, né? Ou iam para a igreja, ou eles iam guerrear para ver se conquistavam novas terras. Então, era muito comum também a presença de cavaleiros. Por isso que filme de Idade Média tem castelo, cavaleiros, etc. e tal, né? É a ideia que se foi construída sobre Idade Média. Fechou? Lembrando, revisando, falei em economia, agricultura. Existia comércio na Europa feudal, professor? Existia, né, mas ele era muito pequeno, tá? Falei em feudalismo no auge, no melhor período, não de crise, no auge, economia é agricultura. Tanto é que quando o comércio começa a se desenvolver, o feudalismo começa a entrar em crise, beleza? Outra coisa, sobre política, tá? O poder, eu costumo falar que ele era descentralizado. Como assim? Não tinha o rei não dividia suas terras com vários senhores feudais, então o rei não centralizava, não mandava sozinho. O rei dividia o poder com os senhores feudais. Então eu falo que o poder era descentralizado e quem exercia bastante influência, com certeza, era a Igreja Católica.
Tudo bem? Beleza, galera? Quer fazer uma revisão rapidinho de novo? Vamos lá então. O feudalismo foi um sistema da Europa Ocidental durante a Idade Média. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Com as invasões bárbaras, as pessoas fugiram das cidades e buscaram refúgio com os senhores feudais no interior. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O senhor feudal tinha poder limitado dentro de sua propriedade. Verdadeiro ou falso? Falso. Ele tinha poder ilimitado. No feudo dele, ele fazia o que ele bem entendia. O feudo era dividido em 3 partes: terras senhoriais, terras coletivas e manso do clero. Não. Terras senhoriais, terras coletivas e mansos servis, dos servos. A talha era a obrigação do servo em entregar parte da produção para o senhor, dividir a produção. Verdadeiro. A agricultura de subsistência era a principal atividade econômica dentro do sistema feudal. Era isso? Verdadeiro. Na relação de suzerania e vassalagem, o vassalo deveria ser fiel ao seu suzerano. Tinha que ser fiel? Verdadeiro. A Igreja Católica não possuía poder político ou econômico durante a Idade Média. Tinha poder a Igreja Católica? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Não possuía poder? Tinha muito poder e muito dinheiro. E aí nós fizemos o quiz, beleza? Nessa segunda parte da aula agora, que eu já vou emendar, eu vou comentar sobre a crise, né, do feudalismo. E aí assim, gente... A crise do feudalismo começa a partir da Baixa Idade Média, século XI. Então, do século IX até o século XI, tudo está ok. A partir do século XI, o feudalismo começa a entrar em crise. Qual que é o principal acontecimento, professor, que vai fazer o feudalismo entrar em crise? Já vou falar para vocês na prova. Foi o comércio. Conforme o comércio começou a se fortalecer, o feudalismo entra em crise. Por quê? Porque as pessoas vão perceber que não é só a agricultura que pode fornecer modos de vida, modos de sobrevivência. A partir do século XI vai ter expedições chamadas cruzadas, que são expedições de caráter religioso, que vão lá em Jerusalém, né, tentar recuperar a Terra Santa que estava na mão dos muçulmanos. E quando as pessoas saem da Europa e vão até Jerusalém, nesse caminho vão fazendo feiras comerciais. Então começam a surgir nesses caminhos várias feiras, o comércio começa a ganhar força. Essas feiras eram chamados burgos, e aí nos burgos surge uma classe de pessoas denominada burguesia. Então o burguês era o cara que morava no burgo e vivia do comércio. Então quanto mais o comércio se fortalece, mais o feudalismo vai se enfraquecendo, porque o camponês, o pobre, percebe que ele tem uma outra opção de sobreviver, além de ficar nas terras do senhor feudal. Belezinha? Então, grava isso. Comércio forte, feudalismo fraco. Tá? Esse período aí também, eu tenho que lembrar que o século XIV vai ser um século também muito importante para que o feudalismo ele entre em crise. Por quê? No século XIV eu vou ter seca, eu vou ter fome, muitas pessoas vão morrer, eu vou ter aquela doença, lembra que nós estudamos? A peste bubônica, também conhecida como peste negra, que matou quase metade da Europa. Então, se mata metade da Europa, falta mão de obra, não tem quem trabalhe no campo, não tem quem trabalhe para o senhor feudal. Então, o feudalismo também começa a entrar em crise no século XIV. Século XIV foi foda, né, pro feudalismo. Belezinha? Tá? Então aqui o slide sobre a peste negra que eu mostrei para vocês. A doença que era transmitida pela pulga, pelo carrapato que ficava, né, pela pulga do rato, tá, que transmitia a doença. E aí nesse mapa como que ela foi se espalhando por toda a Europa, matando quase que metade da Europa. Outra coisa que contribuiu para o fim do feudalismo foi, né, a chamada Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Tá? Então, a Guerra dos 100 Anos também contribuiu para o feudalismo se enfraquecer. Porque os dois países brigaram, os dois países, né, travaram lutas, muita gente morreu, a crise aumentou, a população foi ficando revoltada pela situação de miséria. Então, assim, foi enfraquecendo o sistema de poder que existia até então. E aí, lembram, né, na Guerra dos 100 Anos eu destaquei para vocês a figura da Joana d'Arc. Passei um vídeo para vocês, inclusive, Joana d'Arc, né, que morreu
queimada e se tornou a padroeira da França. Belezinha? Tá bom? Depois, ainda falando sobre a Guerra dos 100 Anos e essas revoltas que aconteceram, depois dela nós estudamos, né, as Jaqueries e a revolta de Wat Tyler, né, que foram revoltas que aconteceram por causa da Guerra dos 100 Anos. Tá? Então, por exemplo, em 1358 na França ocorreram as Jaqueries, revoltas que se caracterizavam por invasões e saques em diversos feudos. População pobre, passando fome, invadia os feudos para saquear, enfraquecer o sistema feudal. Tá? Revolta de Wat Tyler também. Tá? Então a população vai se questionar, né? Vai criticar o sistema que existia e tudo isso vai enfraquecer o feudalismo, que vai chegar ao fim. Ao mesmo tempo, né, que o feudalismo chega ao fim, surge uma nova classe social que vai viver não da agricultura, mas que vai viver do comércio. Então, antes quem tinha dinheiro era só o rei, o senhor feudal, que tinha a terra. Agora, o nobre. Agora tem possibilidade de uma pessoa que não é nobre também se dar bem na vida, também ter dinheiro. Que classe social que é essa que vai ganhar força? A burguesia. Tá? Então, no final da Idade Média, no final do feudalismo, eu tenho o burguês que vai ganhar cada vez mais importância, cada vez mais força. E aí o feudalismo vai deixar de existir os feudos, o rei vai pegar as terras de volta, né, e vai formar um país gigante para ele, os chamados estados nacionais, mas isso já é um próximo assunto de um próximo capítulo. Beleza, galera? Tá bom? Então, basicamente, bem rapidão, foi isso que nós estudamos aqui no capítulo 1, tá? Lembrando, capítulo 1, qual foi o tema, professor? Feudalismo e crise do feudalismo. Belezinha? Então, um abraço. Qualquer dúvida é só perguntar. Fui! Tchau!